Olha, gente, nós sabemos, infelizmente, é uma notícia real, que a pandemia nos fez perder várias pessoas. Diante dessa situação, o que acontece com os bens virtuais de um falecido? Existe regulação específica para isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela contribui nesse aspecto? Para responder essas e outras questões sobre herança digital, nós vamos conversar com a doutora Daíle Costa Tuigo, advogada especializada em direito empresarial e também direito digital. Doutora Daíle, há quanto tempo? Fico feliz em tê-la aqui conosco Quanto novamente. Boa noite. tempo? Realmente é uma honra, obrigada pelo convite. É muito bom participar aqui sempre do Jovem Pan News, do Jornal da Noite. É com muito prazer. Doutora Daíle, quando eu vi essa pauta, eu confesso que eu achei bastante curiosa, né? Herança digital. Me lembra um amigo muito próximo, que eu recebi um e-mail num dia dizendo assim: eu não vou expor a pessoa aqui, o seu amigo fulano deixou de herança para você a página dele do Facebook. Quando ele morrer, quem vai cuidar do memorial é você. Eu mandei uma mensagem na hora brincando sobre isso. Eu falei assim: mas o que é isso? Eu, não, já tô aqui, você é a pessoa que eu confio, você que vai cuidar do memorial quando eu partir. Eu achei engraçado, nós achamos engraçado, foi uma brincadeira que ele fez. Só que quando nós falamos de herança digital, tem muita coisa a mais envolvendo isso. Por exemplo, a gente sabe que quando alguém morre, deixa de herança, vai ter que ver essa questão de conta bancária, tem bens, por exemplo, um imóvel, a gente sabe como é que é aquele trâmite todo de inventário, etc. Um carro, uma casa, enfim. Mas hoje a gente fala de coisas como, por exemplo, criptomoedas, outros ativos digitais que não são fisicamente tangíveis, mas podem ser e são muito valiosos. É mais ou menos sobre isso que a gente está falando aqui? É esse tipo de herança digital? Exato, Fernando. Muitas pessoas têm o engano de que acham, na verdade, que os bens digitais não têm o cunho de passar por uma sucessão, né? Então, tanto aqueles bens imateriais, que a gente fala que a herança digital são todos os bens imateriais que a gente utiliza, armazena, publica aí no ambiente digital e que ficam numa plataforma, num servidor, numa aplicação, dotado ou não de caráter econômico. Então, aqueles que detêm o caráter econômico são tidos como patrimônio e são suscetíveis da divisão na herança. Tanto que muitas vezes a gente utiliza do testamento, como bem o seu amigo pontuou, a gente nomeia ali uma pessoa que pode suceder, pode deter aquele legado digital e administrar. Se caso a pessoa não nomeia, não faz um instrumento, não avança isso antes da sua morte, através, de repente, de um testamento, de um documento particular, aqueles bens são tidos pela maioria das aplicações como memoriais, né? E ali, aquele bem digital fica impossibilitado de realizar publicações, de trocar mensagens, até por conta da Lei de Proteção de Dados, que traz essa proteção à intimidade, à privacidade, até da pessoa que já faleceu. Então, senhas, conteúdos de mensagens não são repassadas para os herdeiros. Esse é um ponto importante. Por isso que, embora a gente não tenha uma regulação específica sobre o assunto, a gente utiliza os dispositivos que a gente tem hoje no Código Civil, no Marco Civil da Internet, até mesmo na Lei Geral de Proteção de Dados. E as aplicações, com receio de repente, receber uma demanda judicial, deixa o crivo da família decidir sobre a remoção da conta, muitas vezes, após o falecimento, ou a reversão daquela conta em memorial, na verdade, que ali você tem, na verdade, você mantém as publicações anteriores, só que não consegue mais fazer uma nova publicação. E com isso, algumas contas, né, são realmente perdidas, né, acaba desmonetizando algumas contas que antes eram monetizadas, que rendiam algum fruto econômico, são, na verdade, convertidas em nada, né, então perde todo aquele trabalho que aquele usuário teve.
né? Tanto é que esse é um assunto tão em alta que temos aí muitos projetos de lei em tramitação, porém não temos ainda nada específico, mas se preocupa muito hoje em dia com a sucessão dos bens digitais, né? E principalmente com a transmissão disso aos herdeiros, para que eles possam usufruir dos bens digitais, que não se resumem a somente uma conta nessas aplicações mais famosas, né, das redes sociais, mas sim assinaturas, serviços vitalícios, e-mail, até mesmo ativos, o perfil comercial de uma empresa, ele detém ali um caráter econômico importante para aqueles herdeiros, principalmente quando aquilo tem uma conversão em negócios, né? Então, se perde uma conta dessa, tem um impacto relevante ali para a família, né? Assim como a criptomoedas. Então, é um assunto muito importante que merece nossa atenção e que nós, na verdade, gostaríamos muito que houvessem aí uma regulamentação específica justamente para dar essa segurança jurídica aos herdeiros. Como nós não temos, nós, advogados que atuamos na área digital, utilizamos muitas vezes do testamento para tanto. Essa era a minha pergunta. Óbvio, é um terreno ainda muito novo, né? Nós estamos falando de coisas aí que, eu vou até chutar um pouco mais alto. Há 15 anos, coisas não existiam, né? E não é um passado tão longo quando a gente fala 15 anos. É diferente a gente falar, 50 anos, quando inventaram isso. Não, é algo extremamente novo, né? E agora a gente tem que lidar com isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, neste momento, doutora, se você me corrija se eu estiver equivocado, ela fala mais, ela tange mais a questão da privacidade, então. Não ao conteúdo, né? Por isso que nós temos até um projeto de lei, diferente disso que eu já falei, que se pauta na privacidade, na intimidade da pessoa que faleceu, do falecido. Tanto que ele fala, se sucede os bens e Sim. não propriamente o usuário. Então, por isso, tem uma corrente doutrinária que apoia, e até esse projeto de lei, que apoia que os bens, que a conta digital, que o ativo digital deve ser deletado por conta dessa privacidade e intimidade, né? Então, sim, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados trata isso também dessa forma, por isso que algumas aplicações decidem pela remoção ou, na verdade, a estagnação principalmente dessas contas nas redes sociais, né? Ainda não temos nada muito fomentado sobre ativos financeiros ali eletrônicos, seriam as criptomoedas, seria ali as assinaturas, o perfil do usuário em outros serviços. Porém, é muito difícil você conseguir a senha e tudo de uma forma legal para ter acesso a esse legado digital. Depende aí de uma demanda judicial para tanto. Então, aqueles que detêm um patrimônio razoável digital e que queiram a permanência, prezem por essa permanência, devem fazer o uso do testamento, né? Lembrando que o testamento pode ser feito tanto por um tabelionato, como até mesmo ali particular, destinando aquele bem a outra pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, enfim, quem ele desejar que herde, que suceda nesse patrimônio. Então, ainda vale o que funciona para os outros tipos de bens, não é? Qual que é a diferença, doutora? E aí eu pergunto, né? A gente conhece o testamento, né? A gente vê muito em filme, né? Morreu, os parentes vão lá, vamos abrir o testamento. Resolveu deixar tudo pro gato, né? Nenhum parente vai ficar com nada, deixa pro gato, para quem cuidar do gato. Mas eu já ouvi, tem um outro termo, né? Que o pessoal fala muito em relação à doação de órgãos, né? Quando a pessoa ela morre, ela quer deixar claro que ela quer que os familiares, quem está ali responsável pela cerimônia final, enfim, de certo modo, que é o codicilo. Né? O codicilo ele é feito no cartório, é um documento mais simples, ele serve para isso também, ou não, porque aí o codicilo geralmente é para essa última, você que vai a última vontade, o último desejo, por exemplo, eu gostaria que os meus órgãos fossem doados na ocasião de minha morte, enfim. Serve esse também ou não? Tem que ser uma coisa mais amarrada. Não necessariamente precisa da forma robusta do testamento. A gente pode utilizar, por exemplo, uma coisa que alguns não conhecem, que é uma ata notarial.
né? A ata notarial, ela não se presta só, por exemplo, para transcrever o teor de uma reunião, de uma reunião de acionistas, de cotistas, ou até mesmo transportar o conteúdo de uma conversa eletrônica, de um print, de algo assim. Não, a ata notarial também se preza a declarações de última vontade, então você transcreve ali os seus desejos, assim como o testamento vital, que a gente fala, que é o último ato também, que ali você nomeia testamenteiro, quer dizer, desculpa, inventariante, você também pode falar, de repente, como você quer que, de repente, um tratamento diante de uma doença terminal seja conduzido, como gostaria que suas finanças superassem para o custeio disso, ou até mesmo doação de órgãos, ou o funeral, enfim, tudo aquilo que não tem o caráter talvez patrimonial, né, em si, mas sim os últimos desejos, a última vontade, como o próprio nome diz. Pois é, agora, isso então, tudo isso que nós falamos, e imagino que você deve estar estudando isso, é um campo totalmente novo, né, para quem trabalha com sucessão patrimonial, porque já é um campo muito complicado, né, porque você tem que pegar todas as informações, e aí às vezes se a pessoa não é organizada vira uma caçada, né? Então é um campo totalmente novo até para quem está na área, por isso que ainda estamos tateando nisso, né? Exato, Fernando. Assim como o direito digital é muito novo, né? A Pois é. gente sofre com a regulação específica, a gente tem ali decretos que regulam muito bem o comércio eletrônico, mas ainda temos brechas, lacunas na lei, que a gente faz uso, sim, da analogia, a gente aplica os diplomas do Código de Defesa do Consumidor, a gente aplica os diplomas do Código Civil, e na sucessão não é diferente, a gente faz, sim, esse paralelo, essa aplicação subsidiária de outros diplomas que ali se aplicam, e tenta, na verdade, utilizar dos recentes entendimentos para basear ali nosso argumento, e geralmente temos que brigar, né, para ter acesso, principalmente quando não é feito previamente uma estipulação, né, e isso não cabe só ao direito digital, a gente fala na herança como um todo, né, se a gente não não tem uma precaução antes da sucessão para disposição sobre o seu patrimônio, seja ele digital ou não, é pauta, assim, de disputas, de conflitos, e é ali que a gente conhece realmente os familiares, né? Então, eu sempre prezo pelo preventivo, sempre oriento meus clientes a estipular isso previamente, de uma forma ou de outra, conciliando ali os interesses e possibilidades dos mesmos, para tentar precaver esses conflitos, para tentar elidir essas possibilidades que acabam acarretando um sofrimento tão grande, né, para aqueles que ficam. Então, tanto a herança digital como propriamente o físico, a gente tem que regular, a gente tem que tentar conciliar os interesses antes do evento morte, porque, enfim, essa é a única certeza que nós temos nessa vida, né? Mas a gente consegue dirimir o impacto para os nossos entes queridos, né? Para que eles não sofram aí durante esse evento. E nessas questões de áreas digitais, muitas das empresas, talvez todas, né, elas estão localizadas, baseadas fora do Brasil, que também dificulta para você conseguir o acesso, e leva tempo e demora, aí tem que contar com a paciência, com a boa vontade, e às vezes vai ter que judicializar alguma coisa para conseguir ter acesso. Então, tudo que for possível, faça em vida, deixe organizado, faça da melhor maneira, e que não fique, não é, doutora, aquela máxima de que os antigos falavam, né, que a herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Justamente é o que nós, advogados que atuamos aí dentro do direito de família, dentro do direito digital, que cabe falar que o direito de família e sucessões acaba invocando algumas outras áreas do direito, como o direito empresarial, como propriamente o direito digital, e é interdisciplinar, né? A gente acaba utilizando de outras matérias, do entendimento de outras matérias também. Então, é importante aqueles até que querem atuar nesse nicho, como bem você pontuou, porque é uma área nova, tem que se atentar a isso, né?
Pois é, e que não vá pro criminal, né? Que as pessoas consigam, que não ponha o pé na área do criminal. Bom, eu acho que a gente conseguiu Exato. falar aqui um pouco sobre essa área nova, bens virtuais. Eu aposto que muita gente sequer imaginava nisso, sequer imaginava isso, e até muitas pessoas que podem estar nos assistindo, milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo, pelo som e pela imagem da Jovem Pan, falou assim, poxa, realmente, eu tenho uma assinatura vitalícia, eu tenho um investimento em criptomoedas, eu tenho alguma coisa fora, enfim, preciso me atentar a isso. Óbvio, a gente tem que estar pronto, porque nunca sabemos quando vamos faltar, né? Então essa é a dica que Exato. a doutora Daíle traz aqui pra gente, sempre de maneira muito clara e muito elucidativa. Queria agradecer a doutora Daíle Costa Toigo, advogada Obrigada. especialista em direito empresarial e também direito digital. É um terreno novo, mas aqueles que vão nadando na frente vão colher os frutos melhor, né? Então, sucesso, doutora, e volte sempre. Tomara. Obrigada, obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer. Muito Boa noite a obrigado. Boa todos. noite.